Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Boa tarde, amigos e amigas do podcast. O episódio de hoje nós iremos dissecar detalhes da partida que nós acompanhamos integralmente entre Fortaleza e Juventude, lá na Serra Gaúcha, cidade de Caxias do Sul, e também vamos observar aqui, emitir aqui a nossa opinião sobre alguns lances, alguns pormenores do jogo Ceará e Santos, no estádio Castelão. Mas, primeiro de tudo, o jogo entre Fortaleza e Juventude, aliás, Juventude e Fortaleza, pela ordem, né? No início aconteceu logo aos 5 minutos o gol do Juventude, para a infelicidade do time do Fortaleza, do pequeno número de torcedores presentes. Tá? O zagueiro Ávila, puxou uma bola de costas para o meio da área do Fortaleza e o jogador Bilu, do Juventude, tocou a bola por entre as canetas do Kusevich e marcou o primeiro gol. Foi uma dupla falha do Ávila, falha do Kusevich, que jogou, na minha concepção, do lado errado. Ele não tem hábito de jogar ali pela esquerda, mas como por dificuldades de encontrar um ala esquerdo, um lateral esquerdo de confiança, o Palermo deslocou o Ávila para a ala esquerda, para a lateral, né? Tudo bem, mas eles bateram cabeça e o Juventude fez o primeiro gol. Fortaleza ficou atônito na partida. Creio que naquele instante torcedores já ficaram totalmente desanimados com a situação. E aos 15 minutos houve um escanteio e novamente o Ávila cometeu um pênalti. Puxou o jogador do Juventude, tá? Num momento em que a equipe ainda tentava se encontrar. Foi um duplo erro, só que do mesmo atleta. E o pênalti foi cobrado aos 20 minutos pelo jogador Gilberto, atacante que não costuma desperdiçar oportunidades. Ele bateu no canto esquerdo, o goleiro Breno do Fortaleza fez uma defesa espetacular. E aí o Fortaleza conseguiu se sobressair, mas só no segundo tempo. Na segunda etapa do jogo, houve um lance aos 20 minutos, uma bola levantada na área, mas aconteceu a falta de jogador de Juventude sobre o zagueiro do Fortaleza. Depois daí o Fortaleza começou a reagir, tá? E aos 26 minutos o Brits tocou uma bola para o Mancuso lá pela direita da grande área do time do Juventude. O Mancuso se aproximou, levou de vencida os zagueiros do Juventude, driblou até a diretoria da equipe do Juventude e bateu firme para fazer o gol de empate. Aliás, um golaço do Mancuso para a equipe do Fortaleza. Depois, na casa dos 39 minutos, o Ávila, numa bola longa, por incrível que pareça, né? O mesmo Ávila que havia falhado na partida, fez um lançamento longo lá da esquerda, ainda do seu campo de jogo, próximo à linha que demarca o campo, e encontrou o Mancuso pela direita, que serviu para o Pikachu, rolou para o meio da área e vinha chegando o Barreiro livre, não tão livre assim, mas ele chegou numa condição de tocar para o fundo das malhas do goleiro do Juventude, fazendo 2-1, uma vitória consolidando uma virada espetacular da equipe do Fortaleza, porque derrotou um concorrente direto ali da zona de rebaixamento, e no sentido figurado, né? Usando essas expressões de metáforas, né? Que na interpretação de conseguir 3 pontos para a vitória, essa palavra de jogo de 6 pontos, né? Essa frase jogo de 6 pontos, ela tem um sentido expressivo, simbólico para o Fortaleza, de conseguir ultrapassar o Juventude e agora está numa posição um pouco acima com 24 pontos
vai aguardar o próximo adversário em casa, no estádio Castelão, é o Vasco da Gama. Aí sim o Fortaleza não pode dar sopa pro azar e perder como perdeu para a equipe do São Paulo. Os pontos que o Fortaleza havia perdido para o São Paulo conseguiu recuperar sobre a equipe do Juventude. São 3 vitórias, 5 jogos do Palermo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Números positivos, não obstante alguns equívocos na escalação, mas ele conseguiu ontem, na segunda etapa, modificar bem, colocando o Pochettino, colocando o Guzman na segunda etapa do jogo, colocando o Pikachu e deu mais ênfase e mais destaque para o setor ofensivo da equipe do Fortaleza. Já a representação do Ceará conseguiu uma vitória espetacular sobre o Santos, 3-0, e vamos aqui observar e destacar as fascinantes defesas do goleiro Bruno Ferreira da equipe do Ceará. Ceará que logo no início do jogo mostrou o cartão de visita à equipe do Santos, bola na barra do goleiro Brazão. Depois lá na casa dos 10 minutos veio o gol do Ceará no cabeceio do Pedro Raul, que tocou com o ombro, cabeceou mal, mas aí a bola sobrou para o Mugni, que depois do rebote do goleiro do Santos fazer a defesa, o Mugni aproveitou e mandou para o fundo das malhas. Falta para o Santos, uma bola na barra através do Rolês. Aliás, esse jogador Rolês do Santos é uma espécie de coordenador do time. Quase que todas as bolas no meio campo, no ataque, passam pelo pé do jogador Rolês. Depois nós tivemos um chute, uma pancada do Matheus Bahia. A bola bateu na barra do goleiro do Santos, do Brazão. E veio o segundo gol do Ceará com o Galeano dando uma arrancada pelo setor direito. Rolou para o meio. Isso foi na casa dos 20 minutos. Meio da área, Pedro Henrique vinha chegando e fez o segundo gol da equipe do Ceará. Bruno Ferreira fez defesas importantíssimas, repito. E isso garantiu essa vitória maiúscula porque o Santos teve também as suas chances de marcar. Tá? O Pedro Henrique, chutou uma bola na trave, no poste direito do Brazão. Depois ele, no outro momento, em que o Vina tentou lançar e foi interceptado, mas a bola caiu no pé do jogador Pedro Henrique pela esquerda. Ele olhou e viu que o jogador Sobral estava em condição de dominar a bola. O Sobral recebeu com carinho e afeto, dominou e bateu no canto direito rasteiro do Brazão, fazendo 3-0. Foi tiro de misericórdia para a vitória do Ceará. Vitória maiúscula, escrita com letras garrafais, 3 pontos somados, 10ª posição na tabela, está tranquilo. E ainda, por extensão, deu uma colaboração à equipe do Fortaleza, que teve também ontem a derrota do Vitória contra o Vasco da Gama. O Sport apenas empatou e agora as coisas se encaixaram positivamente para os nossos representantes. Me parece que agora sim o Fortaleza vai conseguir colocar a cabeça de fora ali, saindo dessa areia movediça que é a zona de rebaixamento. Aguardar os próximos compromissos, porque teremos aí uma parada, aquelas datas FIFA, impressionante, parar o Campeonato Brasileiro para acompanhar a seleção brasileira em amistosos, contra a Coreia, contra o Japão, o que eu considero uma coisa sem lógica. Mas apenas no dia 15 é que as equipes voltarão a campo para cumprirem os próximos jogos na tabela do Campeonato Brasileiro. Lamentar aqui a derrota do Floresta em casa no estádio Domingão para a equipe do Londrina, quando poderia ter conseguido o melhor resultado e já ter conseguido a sua ascensão à Série B. Agora tem que tentar correr para recuperar o prejuízo. É isso aí, valeu, até o próximo.